Tudo bem? Vocês estão bem? A vida tá boa? Vamos lá, vamos começar. Tem 4 pessoas aqui conectadas? Não, são 3 só. Mas tá bom, para começar tá bom. Você já me conhece, né? Sou o David Ceilari, médico ginecologista obstetra, CEO da Plantão A2, teleconsultoria médica, e vou apresentar aqui para vocês essa primeira aula do projeto de educação médica continuada em obstetrícia. E aí eu escolhi alguns temas, né? Vai ser hoje, amanhã e depois. Hoje a gente vai falar sobre ressuscitação intrauterina. E aí eu botei aí que depois no final eu vou me apresentar melhor. Beleza? Vamos lá. Definição de ressuscitação. A gente vai resgatar a vitalidade fetal com suporte materno adequado. Como? Você vai dar à mãe meios para melhorar o suprimento placentário. Quando a gente fala em ressuscitação intrauterina, a gente está falando de sofrimento fetal agudo dentro do trabalho de parto, e você se depara com a situação onde o feto entra em sofrimento. Mas não é aquele sofrimento onde você tem que intervir de forma mais brusca, né? Não é aquela cardiotoco preocupante, é só uma falta de reatividade, aquele bebê que está mais quietinho, e aí você vai pegar e vai fazer algumas manobras para poder melhorar esse aporte sanguíneo na junção ali útero-placentário. E como é que você faz isso? Primeira coisa, botar paciente de decúbito lateral esquerdo. A descompressão aortocava faz com que melhore o retorno venoso e você consegue ter um melhor suprimento para o feto dentro do útero. A segunda coisa é dar suporte nutricional para a paciente. Se a paciente às vezes está muito tempo sem comer, ou comeu, mas você acha que ela pode estar fazendo hipoglicemia, por exemplo, você pode dar glicose para ela e fazer com que esse aporte de glicose melhore também essa parte fetal. E oferecer oxigênio para a mãe em alta demanda, sob máscara. Por quê? Porque a hemoglobina fetal ela é muito mais afoita por oxigênio que o próprio... Opa, a Adélia está aí. E aí? Tudo bem? Eu comecei e ainda agora estou só passando aqui a parte de definição do que a gente tem para falar sobre a ressuscitação. Tá bom, Adélia? Vamos lá. Então, vou repetir. Resgatar a vitalidade fetal com suporte materno adequado. Recapitulando. Descompressão aortocava, decúbito lateral esquerdo, melhora o aporte sanguíneo na circulação útero-placentária. Você aumenta o aporte sanguíneo que vai levar nutrientes e oxigênio para esse feto que apresentou essa cardiotoco aí de um padrão mais comprimido, não um padrão ruim, né, de um sofrimento fetal agudo que precisa de uma intervenção mais drástica, né, um padrão sinusoidal, um padrão com DIPs profundos, né? Então a gente acaba lançando mão desse tipo de terapêutica para evitar uma cesariana desnecessária nesse momento, tá? Então, principalmente são essas 3 manobras, né? Colocar paciente em decúbito lateral, dar suporte nutricional para ela, ou até mesmo glicose na veia, e o oxigênio, porque a hemoglobina fetal tem muito mais, ela é muito mais afoita para ligar ao oxigênio do que a hemoglobina materna. Uma vez a hemoglobina fetal ligada ao oxigênio, ela não desgruda mais. Tá certo? Bom, etiologia. Isso aqui são coisas chatas,
mas que a gente precisa saber. Como, por exemplo, múltiplas contrações uterinas, né? Se você tem uma taxistolia, uma oligodramia que você está acompanhando, né? E acaba tendo, durante as contrações uterinas, você diminui esse aporte sanguíneo para o feto, então controlar essas contrações é importante, né? Você pode ter até sinais que tem que ficar mais atento, que pode ser uma coisa mais grave, como um descolamento de placenta, né? E aí a gente não teria que ficar pensando muito nessa questão do parto. Deilson, mas poxa, descolamento de placenta não é igual a 100% cesariana? Não. Às vezes você tem um descolamento bem pequeno, marginal, num período expulsivo. E você consegue, no período expulsivo, fazer exatamente a mesma coisa. Desviar o útero, fazer uma glicose venosa, fazer oxigênio, e você acaba podendo lançar a mão de um fórceps ou alguma outra manobra onde você consiga até o próprio Cristeler, né? Que não é aquela coisa do cotovelo, do braço, do antebraço, né? Isso não é Cristeler, mas sim ajustar o feto ali no trajeto do canal de parto, e aí você consegue, mesmo com sinais de descolamento. Então isso não é verdade que você com descolamento de placenta é igual a 100% cesariano. Tá certo? Bom, aqui está uma cardiotoco típica de um sofrimento fetal causado por taxistolia, né? A gente está vendo aí com umas contrações meio desordenadas, momentos de tônus uterino menos intenso e depois várias contrações, e esse bebê ele não tem tempo para poder ter reatividade. Então isso é sinal de que está chegando cada vez menos oxigênio para esse feto, e aí ele está mantendo a parte dele lá do simpático e parasimpático mais regular para poder consumir menos energia e se proteger. Então por isso que acontece esse fenômeno aí na cardiotocografia que a gente está vendo, que é uma cardio que tem uma linha de base em torno de 135, né, mas não tem nenhuma reatividade. Esse é o típico caso onde a gente vai poder entrar com todo o arsenal, inclusive para corrigir essa taxistolia. Muita gente não sabe, a taxistolia é corrigida através da administração correta de ocitocina. Então, se não tiver usando, começar a usar ocitocina com dose baixa para corrigir essas contrações e fazer com que elas fiquem mais regulares e dê tempo desse feto se recuperar entre as contrações. Tá certo? A fisiopatologia do sofrimento fetal agudo, mais uma vez, é multifatorial ou unifatorial, né, dependendo do que você vê ali com a paciente. Pode ter tudo junto, né, você pode ter todas as causas juntas, causas maternas e fetais, né, um feto que está lá enrolado no cordão, né, e tem uma circular de cordão em alguma parte do corpo do feto, e que você, uma vez sabendo disso, é importante também para não desesperar, né, diante da situação, mas saber que é possível que seja uma das causas, né, mas também pode ser multifatorial. Então, por isso que você vai lançar a mão de todo o arsenal que você pode ter ali para poder melhorar esse aporte sanguíneo no útero, para melhorar a circulação uteroplacentária e reverter esse quadro aí de uma possível acidose fetal com a troca melhor aí com essa placenta. Tá? As causas maternas a gente tem diversas, né? Pacientes que têm gestações de risco, você já sabe que tem uma oligodramia causada por uma insuficiência placentária, você vê que é um feto que já vem com crescimento restrito, ele já é um sofredor crônico e acontece uma agudização ali durante o trabalho de parto. Então, essas pacientes elas demandam muito mais nossa atenção,
A gente precisa muito ficar de olho para saber o que fazer, como fazer, né? E principalmente pegar e tomar a decisão correta. A gente, no último plantão, a gente teve um caso desse, de uma paciente que era uma hipertensa e tal, né? Uma pré-eclâmpsia, e a gente conseguiu melhorar o quadro dela de troca, exatamente fazendo essas manobras, né? Colocando ela em decúbito lateral esquerdo, oferecendo oxigênio e glicose. E a cardiotoco ficou de categoria 1. Ficou ótimo. Ok? As causas fetais. Aí a gente tem que ver o que a gente sabe desse feto. Né? Muitas vezes pacientes nem pré-natal fazem, né? Então a gente não tem nem sabe se a paciente está grávida de 1 ou de 2 e acaba pegando na admissão mesmo um sofrimento fetal agudo que você precisa imediatamente identificar a causa. Então é imprescindível que você tenha um ultrassonografista na equipe, que você tenha alguém que saiba fazer medicina fetal para poder fazer a identificação desse paciente, né, que é o bebê. A gente trabalha com 2 pacientes, né, sempre. Então você precisa lançar mão de meios diagnósticos para poder identificar e entender o que está acontecendo. Então a gente precisa muito ver se esse é um bebê sofredor crônico que está agudizando ali com essa questão do trabalho de parto, ou se é um bebê a termo, né, AIG, e que por algum motivo está apresentando esse sofrimento fetal agudo que pode ser corrigido com essas manobras que eu já falei. Certo? Bom, o diagnóstico ele é simples, é clínico, não tem que ficar pensando em coisa mirabolante, não é para ficar procurando pelo em ovo, né? Vamos raciocinar a coisa básica, ter uma cardiotoco que funcione, ou se na ausência da cardiotoco, uma boa ausculta e duradoura, né, de pelo menos 15 a 20 minutos de ausculta no sonar e ver essa variabilidade desses batimentos. Não é necessário que se tenha cardiotoco. Em muitos lugares a gente não tem à disposição, ou o equipamento está quebrado, ou você tem uma ausência de papel, né, falta luz, né, não sei. São N fatores aí externos que podem tirar o foco da gente do que está acontecendo, mas a gente tem outros meios, inclusive o próprio pinar, estetoscópio de pinar, que é uma coisa que ninguém mais usa, porém seria bom que todos soubessem usar, porque uma hora ou outra você pode ter que lançar a mão disso. Então por isso que eu digo que o principal é esse olhar clínico. Você tem que ser um clínico obstétrico ali, muito bem treinado, para poder saber fazer esse diagnóstico e, com segurança, para a mãe e para o feto, tomar a decisão correta. Porque se você não tomar a decisão correta, você pode estar condenando esse feto a nascer com alguma sequela, né, ou até mesmo chegar ao óbito. Tá? Bom, o tratamento é saber o que fazer, por que fazer e quando fazer. Obstetra de verdade, obstetra raiz. A gente é obstetra raiz, a gente tem que lutar para não ser obstetra Nutella, né? Aquele obstetra que não pensa no paciente como um todo. As pacientes que têm chance de ter bebê com sofrimento fetal crônico e podem ter um sofrimento fetal agudo durante o trabalho de parto, são pacientes às vezes que vêm com outras comorbidades, outras doenças, e a gente tem que entender o que a gente precisa fazer em cada caso. Paciente diabética, paciente obesa, são pacientes difíceis de manejar, então a gente precisa ter esse olhar clínico bem apurado e treinado para poder oferecer o melhor para essa paciente, para o feto dela.
né? Então, por isso que é importante saber o que fazer, por que você está fazendo aquilo e quando que você vai lançar a mão do tratamento. Isso daí faz toda a diferença e separa realmente quem é que veio para jogo e quem é que veio só cumprir plantão. Tá? Bom, deu errado tudo que você fez? Conserta. Você tentou, fez ali durante meia hora dessa manobra, não está respondendo, não tem o que fazer. Cesariana resolve o problema. Tá? Já está em período expulsivo e é um feto que pode estar um pouco alto. Se tiver experiência, habilidade, né, eu já mostrei isso nos plantões, que é possível sim você utilizar fórceps alto, né, não é o recomendado, porque depende muito de treinamento e de noção de anatomia, noção de posição fetal, e você precisa realmente ter bastante experiência para poder lançar a mão de uma atitude mais drástica num período expulsivo com o fórceps. Não tem experiência? Faz o que você sabe fazer, né? Faz o feijão com arroz, que é o que vai salvar a mãe e o bebê. Mas sempre lembrando que cesariana é uma cirurgia e a gente podendo evitar, né, a gente não acaba o nosso compromisso com o paciente ao final do parto. A gente tem esse compromisso com a paciente até todo o puerpério. Ela pode apresentar problemas por conta da cirurgia, né, igual a gente já viu muitas vezes, né, como infecção de ferida operatória, seromas. Então, a gente precisa consertar, mas consertar de uma forma consciente. Tá? Deu certo, você fez tudo e o paciente respondeu. Igual eu dei o exemplo do plantão de sábado, onde a gente fez as manobras e o paciente respondeu bem, o feto ficou bem. Eu só tenho para dizer para você que você não estudou nada para além disso, né? Não fez mais que a sua obrigação. Parabéns, óbvio, mas não é uma coisa para se vangloriar. A gente não está aqui, não teve o dom de aprender obstetrícia de verdade para poder ficar aí depois estufando o peito e falando que a gente é melhor do que ninguém. Até porque a gente não é, né? Mas, de qualquer forma, quando você consegue chegar nesse ponto, é muito prazeroso, né? Você consegue ver que valeu a pena toda aquela dedicação, aquele esforço que você teve em aprender uma especialidade e executá-la da melhor maneira possível, né? Bom, resumindo, conhecimento salva a vida, mas alivia o sofrimento daquele que te procura e você é exatamente aquilo que ele esperava de você. Salário na conta só paga a dívida. E esse é o meu pensamento final desse primeiro dia, dessa primeira aula, bem resumida, bem bate-papo mesmo, porque realmente é muito difícil você ouvir de obstetras experientes, como eu já ouvi, que nunca tinha ouvido falar em ressuscitação intrauterina. Isso é muito, muito triste assim, para a gente que trabalha nessa área, a gente ter esse tipo de comentário. Então, quem é você? Você é o obstetra que se dedica, que aprende, que corre atrás, que estuda, tenta entender a paciente não só como a mãe e o bebê, mas sim um paciente mãe, um paciente feto, e expande o seu raciocínio além da gestação, né? Você está vendo uma paciente grávida, né? Uma pessoa que está ali naquele momento de gestação que pode carregar várias doenças juntas, né? Ou pode ficar doente exatamente no momento que você está atendendo. As doenças podem aparecer exatamente naquele mesmo momento, embolias, né? Sangramentos. Então são situações onde a gente tem que saber muita clínica, cirurgia, fisiologia, anatomia,
tudo, né? A gente tem que juntar tudo isso que a gente aprendeu na faculdade para colocar em prol daquela pessoa ali. Porque nada mais bonito do que servir, né? A gente está ali como um servidor, né? Seja no serviço público ou privado, a gente está ali para servir o próximo, não para poder virar estrela ou esperar aplausos e muito menos só por causa de dinheiro. Porque dinheiro a gente pode ganhar de várias maneiras na vida, né? Não precisa ser colocando a vida do outro em risco. Bom, era isso, pessoal. Obrigado. Até amanhã. Amanhã eu vou contar o casinho aí do parto a fórceps na paciente pronada, que foi um parto muito louco que eu fiz e que vai ser bem interessante também. Aberto a perguntas, vamos lá, por favor. Não me deixe falando sozinho. Abra os microfones aí, gente. People. Pergunte. Deu um negócio aí. Pronto, já acabei mesmo. Não, vai, agora vai. Fala, Dedé. Você pode. Não, eu não tenho nenhuma dúvida, não. Mas bem, eu quero te parabenizar pela aula. A gente tem essa convivência no plantão. Foi bem interessante. Obrigado. Val. Então, só faltou falar que depois dessa... Tá cortado seu microfone. Já abri. Não tá aparecendo pra mim, não. Eu já abri, já. Agora foi. Não, acho que só faltou falar que muitas vezes essas pacientes, que nem uma que a gente pegou, a gente pode pegar uma cardiotoco não favorável, fazer as manobras e mesmo assim ainda induzir esse parto. Sim, você não necessariamente isso acontece só durante o trabalho de parto, né? Pode acontecer anteriormente ao trabalho de parto. E aí você faz o que tem que ser feito, né, para poder melhorar esse aporte sanguíneo, né, para a placenta. E aí você reverte essa situação, o feto fica lá nota 10 e aí você fica com segurança. Óbvio que vai ser um trabalho de parto que você tem que ficar mais de olho, né? Você não pode ser aquele trabalho de parto que você vai conduzir como se fosse naquela paciente que chega parindo, né? Uma paciente que você vai ter que ficar de olho, mas realmente pode sim. Pode antecipar, essa situação pode ser anteriormente ao trabalho de parto, mas isso não impede que a gente possa induzir o parto da forma melhor que a gente achar, né? Que eu acho que hoje em dia a gente lá no hospital, pelo menos a gente sabe, né, que é bem complexo. A gente associa vários tipos de técnicas para a indução do parto e tem sucesso, a gente tem um sucesso até grande, né? A maioria tem nascido com a gente até. Isso é muito bom. Fala, Délia. Olá, boa noite, desculpa aí o atraso. Eu cliquei no link errado. Tinham 2 links. Porque eu fiz esse negócio através do Google, que foi o que me falaram para fazer. Só que o Google ele cria duas coloca um negócio de telefone, sei lá, e ficou meio zoado. Amanhã eu vou tentar fazer pelo Zoom, que aí o Zoom é mais tranquilo de mexer. Eu achei bastante interessante a aula, o tema é muito importante. Inclusive, durante a residência, né, vocês são mais experientes que eu. Pode me tinha chamar muita de gente, velho, eu deixo. Tinha muita gente falando que você fazer glicose durante a cardiotocografia você estaria falseando a cardio, não ajudando o bebê. Então, assim, muita gente que você vê falando... obstetrícia tem muito isso, né? As pessoas falam demais e estudam pouco, aí você fica meio perdido, principalmente na fase da residência. Muito interessante. O problema todo da residência médica, eu acho, é que você tem de um lado, né, os residentes com uma sede imensa de saber,
e você tem do outro lado os staffs que não estão nem aí para ensinar, né? Que é a grande maioria, infelizmente. A gente não é o contrário, a gente não tem staff disposto a ensinar. Muito até porque nem eles sabem, né? Então a formação deles também foi fraca. E aí acaba que você não tem como também exigir de quem não sabe, né? Então eu acredito que esse tipo de aula, de educação continuada, de você cada semana, né, montar esse tipo de treinamento, mesmo que seja rápido, igual foi hoje, para a gente poder ter essa troca de ideia, de experiência, de quem tem um pouco mais de vivência, para quem está chegando agora, é excelente. Essa é a minha ideia mesmo com a Plantão A2 e com esses cursos todos, essas aulas que eu vou dar e o curso de terapia intensiva que vai ser disponibilizado no final desses 3 dias. Eu vou fazer a data do lançamento para o curso de terapia intensiva em obstetrícia. Porque a grávida, quando entra no CTI, o obstetra não é mais dele, e o clínico quase tem um infarto quando ele vê uma grávida entrando no CTI dele, né? Então eu acho que isso na formação de qualquer residência, de qualquer hospital, é muito defasado, e eu acho que é um nicho muito importante que a gente precisa buscar mais. Com certeza, porque os intensivistas, eles ficam com medo, eles ficam esperando da gente uma resposta e muita gente está fugindo. Na verdade acaba sendo assim, né? O clínico, ele sabe muito da parte clínica da paciente não grávida, e ele não sabe nada e tem medo de atingir o feto e com as condutas dele, tem medo de usar medicações, enfim, de ser mais agressivo às vezes. E o obstetra, infelizmente, tem pouco conhecimento clínico, né, da parte clínica mesmo da gestante, para dar opinião, né? A gente viu isso muito na Covid. O Covid ensinou muito isso para a gente, que não tinha o raciocínio clínico em cima do doente, ele era muito precário. Quando eu atendi a primeira gestante com Covid lá no Azevedo, né, e esse caso até saiu, eu posso falar o nome e o lugar, porque saiu em matéria no jornal a conduta que eu fiz, né, porque eu cheguei, os clínicos batendo cabeça, eu virei e falei, pode entubar e pronar, e induzir o parto. E foi exatamente o que eu fiz. Como assim você vai pronar a paciente grávida, com barrigão? Eu falei, bota coxim, bota essa barriga dela suspensa e vamos lá, vamos ventilar essa paciente. E graças a Deus deu certo, deu muito certo, eu fiz alguns partos assim, né? A gente induziu algumas pacientes dessa forma e ficou... foi muito interessante assim, a experiência que a gente teve. Eu nem sei quantos partos eu cheguei a induzir nessa situação, nessa condição. Mas por quê? Porque eu conseguia entender tanto da parte clínica quanto da parte obstétrica. Sim. Né? E acredito eu não vou dizer 100%, mas eu acredito que todos os fetos que eu induzi nasceram e sobreviveram. Se eu não estou enganado, todos os fetos que eu induzi, um paciente entubada, um paciente Covid, nasceram. O menor foi o da Shirley. Foi de 20 semanas. 28 semanas. E assim, induzi pacientes com 2 cesarianas prévias, induzi paciente com misoprostol, com bloqueador neuromuscular, né, para ela estar pronada. E deu certo. E a gente conseguiu salvar, acredito que todos os fetos. As mães, infelizmente, a gente perdeu algumas. Mas também conseguimos fazer algumas outras. Teve uma outra que eu... Pelo menos 2 que eu me lembro. 2, sim. Foram 2 que eu fiz no CTI. Uma em 4 Arroios, não entubada. Ela estava em autoprona, estava consciente. E a outra estava com VNI
e conseguiu também parir ajudando e lúcida. Né? Fora as que estavam pronadas e que pariram pronada, uma pariu pronada e as outras supinadas, mas entubadas. Era interessante até fazer um estudo sobre isso, né? Publicar em artigo, porque a experiência tem que ser compartilhada. Eu tenho que pegar esses dados, na verdade eles estão sendo coletados porque a gente ainda não saiu totalmente da pandemia, né? Mas os casos diminuíram muito, agora acho que dá para a gente poder focar em publicar esses casos todos. Né? Inclusive esse caso de amanhã vai ser um que eu vou publicar, porque realmente você fazer um parto a fórceps numa paciente em posição de prece maometana, né? Você introduzir um fórceps, uma paciente de decúbito ventral, cara, eu não sei nem como que eu consegui fazer isso. Entendeu? Mas eu fiz. Deu certo. O bebê salvou, né? Infelizmente a paciente... Teve alta com 1 semana. O bebê foi embora, graças a Deus nasceu bem. Era uma gestação já mais avançada, mas era uma paciente que também tinha uma cesariana prévia, que foi feito o Krause, foi uma dilatação mecânica de colo, e depois a citocina em bomba em dose baixa, que evoluiu com dilatação total, e eu consegui aplicar o fósforo ao contrário. Né? Eu fiz, a minha cabeça fez isso, e aí eu consegui fazer o parto. Graças a Deus. Mas isso é assunto para amanhã, vai ser legal. Tá bom. Bom, obrigado a vocês aí pela paciência. E amanhã eu espero todo mundo de novo aí. Beleza? Valeu, boa noite. Vou tentar trocar ao invés de ser no Google, no Meet, vou tentar fazer no Zoom. Vou fazer o link no Zoom para ver se o pessoal consegue acessar melhor. E essa aula vai ficar gravada e eu vou disponibilizar no YouTube. Vou editar aqui e vou disponibilizar no YouTube. Tá bom? Valeu. Abraço, pessoal. Obrigado aí. Valeu. Até Boa mais. noite. Tchau. Boa noite. Tchau, tchau.